Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro e eu posso provar isso para você. O Natal do dia 25 de dezembro, ele tem uma origem pagã. Essa data, na verdade, era uma comemoração ao Deus Sol. E aí falaram assim, vamos aproveitar a festividade, vamos comemorar o aniversário de Jesus no dia 25 também. Mas será que tem como a gente saber o verdadeiro dia, mês e ano do nascimento? Vamos fazer uma investigação pesada aqui hoje a nível CSI para poder descobrir isso. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Gonçalves e se você já gostou do tema desse vídeo, deixa seu like natalino aqui embaixo e também não se esquece de se inscrever no canal, que é muito importante. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Primeira coisa que a gente vai tentar descobrir junto aqui é o ano do nascimento de Jesus. Aí você pode me falar, o ano é fácil, né, Thiago? A gente está em 2022 depois de Cristo. Isso significa que Jesus nasceu há 2022 anos atrás. Então, não foi. Como assim não foi? Vamos lá, vamos entender isso melhor. No século VI, o Papa João I mandou que fizessem um calendário para a igreja, porque até então eles usavam o calendário romano, que tinha como base a fundação da cidade de Roma. Dionísio o Exíguo foi quem ficou responsável por fazer os cálculos e ele chegou a uma conclusão. A que Jesus teria nascido em 753 após a fundação da cidade de Roma, o que tornou o ano 754 após a fundação de Roma no ano 1 depois de Cristo. Mas muitos anos depois, lá na frente, no século XVI, descobriram que esses cálculos do Dionísio estavam um pouco equivocados. E eles perceberam que, na verdade, não foi bem assim. A datação estava errada. O principal fator para eles chegarem até essa conclusão foram novas descobertas envolvendo a data da morte de Herodes o Grande. Lá na Bíblia, no comecinho do Novo Testamento, em Mateus 2, diz que o rei Herodes queria matar Jesus e que ele mandou matar Jesus. Se ele fez isso, é porque ele estava vivo quando Jesus nasceu. Meio óbvio. Acontece que Flávio Josefo, um grande historiador da época, menciona que ocorreu um eclipse um pouco antes da morte de Herodes. E pesquisadores já descobriram que o único eclipse que aconteceu naquele período que pôde ser visto naquela região foi em 12 ou 13 de março do ano 4 a.C. Josefo também relata que logo após a morte do rei Herodes, houve uma celebração da Páscoa, que aconteceu no dia 11 de abril de 4 a.C. Ou seja, Herodes morreu entre 12 de março e 11 de abril de 4 a.C. Automaticamente a gente entende que Jesus teria que ter nascido antes disso. Então, Cristo nasceu antes de Cristo. Ou no ano 5 a.C. ou no ano 6 a.C. Por quê? Porque também no Evangelho de Mateus, capítulo 2, no versículo 16, diz que Herodes mandou matar as crianças de até 2 anos de idade. Isso porque quando ele deu essa ordem, o menino Jesus deveria ter mais ou menos essa idade. Aí para facilitar, como ele não sabia direito, ele falou, mata todos os menininhos de até 2 anos, que aí garante. Tudo isso porque a possibilidade de existir um rei dos judeus assustava e colocava em risco ali o trono do rei da Judéia. Então, se ele tinha 1 ano, ou no máximo 2, isso significa que ele nasceu em 5 ou 6 a.C. Nós estaríamos, então, não em 2022 depois de Cristo, mas sim em 2027 ou 2028 depois de Cristo. Beleza, mas se perceberam lá no século XVI que a datação estava errada, que eles tinham cometido um erro, por que eles não consertaram isso? Isso iria gerar uma confusão, uma bagunça pesada. Porque pensa comigo, o descobrimento do Brasil não seria mais em 1500, e sim em 1505 ou 1506. A reforma protestante não seria mais em 1517, mas sim em 1522 ou 1523. Quem nasceu em 1523 não teria nascido em 1523, mas sim em 1528. Mas como a gente não sabe com exatidão se foi no ano 5 ou no ano 6, então vamos deixar errado mesmo, vamos seguir a vida. Mas em relação ao mês, tem como a gente descobrir o mês que Jesus nasceu? Já deixa seu like que você não deixou ainda, hein? Se inscreve aí. A verdade é que é praticamente nula a chance de Jesus ter nascido no mês de Kislev. Dezembro.
Isso por questões geográficas e climáticas. Em Lucas 2,8 fala que quando Jesus nasceu, haviam pastores que estavam nos campos durante a noite e tomavam conta dos seus rebanhos. Mas os pastores estarem com suas ovelhas nas colinas e nos campos era uma situação típica do verão, do outono, da primavera, mas nunca do inverno. E naquela região, em dezembro, é inverno, é um mês muito frio, então as ovelhas não ficam ao ar livre nesse período. Os pastores cuidam, guardam as ovelhas para elas não pegarem friagem. Enfim, do ponto de vista histórico, é improvável que Jesus tenha nascido em dezembro. Mas então, quando fostes? A vida de Jesus está cronologicamente ligada à vida do seu primo, João Batista. Isso pode nos ajudar nas nossas investigações. Nós temos algumas informações sobre o nascimento de João Batista que podem nos ajudar a descobrir o mês de nascimento de Jesus. Isso graças à rotina sacerdotal do seu pai, Zacarias. Em Lucas 1,5 fala que Zacarias servia como sacerdote no templo durante o turno de Abias. Em 1 Crônicas 24:10 diz que o rei Davi dividiu um ano num período de 15 dias. Então, a cada 15 dias, uma família sacerdotal ficava responsável por servir no templo de Salomão, no templo do Senhor, que era o templo de Salomão. O verdadeiro, não o que fica na Sé. Então esses turnos duravam 15 dias, era uma escala por quinzena. Nos primeiros 15 dias do mês vinha uma família e servia. Passou esses 15 dias, vinha outra família no lugar e servia mais 15 dias. E assim sucessivamente durante todo o ano. O 7º turno era para a família de Acós e o 8º turno para a família de Abias. O calendário judeu é um pouco muito complicado, então vou tentar resumir aqui, mas o ano deles começa em março, abril. Então o 8º turno de Abias seria ali no final de junho, no começo de julho. E é exatamente nesse turno que Zacarias recebe a visita de um anjo, falando que ele se tornaria pai. Passado o seu turno, ele voltou para sua casa, encontrou a sua mulher e concebeu o Joãozinho Batista. Automaticamente, depois de 9 meses você vê o resultado, 9 meses depois, no mês de Nissan, ali mais ou menos em abril, nasce o dito cujo João Batista. Beleza, mas o que isso tem a ver com Jesus? É dito lá no Evangelho de Lucas 1,26 que Maria, mãe de Jesus, engravidou dele no 6º mês de gravidez de Isabel, que era a mãe de João Batista. Se João nasceu mais ou menos em abril, 3 meses antes era o 6º mês de gestação dele. Isso dá mais ou menos em dezembro, janeiro. Se Jesus foi concebido em dezembro, janeiro, ele nasce por volta do final de setembro e ali do começo de outubro. Apesar de ter uma margenzinha de erro, esse cálculo é muito coerente e interessante, porque o final de setembro e o começo de outubro é justamente quando acontece o Sukkot, sei lá, a festa judaica dos tabernáculos. E Jesus tabernaculou entre nós, como diz no Evangelho de João 1,14. Dezembro com certeza não foi o mês que Jesus nasceu, mas pode ter sido o mês que Maria recebeu a visita do anjo, pode ter sido o mês que ele foi gerado. Tem gente que discorda desse cálculo que eu fiz aqui? Tem. Outros acham que Jesus nasceu em abril por causa da Páscoa, mas geralmente são só opiniões sem muita base, que não fazem muito sentido cronológico, diferente do que eu apresentei para vocês nesse vídeo aqui, que possui fontes da própria Bíblia, como eu citei vários versículos aqui para vocês, e também validações históricas que corroboram para isso. Corroboram para Jesus ter nascido em setembro ou em outubro de 5 ou 6 antes de Cristo. E o dia? Aí tá querendo demais, né? Aí não rola. Mas o mais importante não é exatamente quando ele nasceu, mas sim que ele nasceu. Mais importante que a data exata é o seu significado. Não importa o dia que foi, esse foi o maior evento de todos os tempos. Não foi o homem pisar na lua, mas foi Jesus pisar na terra. O grandioso que não cabe no universo deitou em uma manjedoura. Foi criado por uma mãe e carregado por mãos que ele mesmo criou. Ele que é a palavra teve que aprender a falar. O sustentador do sol veio viver debaixo do sol. O Filho de Deus se fez filho do homem para que os filhos dos homens pudessem ser feitos filhos de Deus. Ele veio, nasceu,
cresceu, morreu, mas ressuscitou. E ele, em breve, voltará. Me segue no meu Instagram, www.thiagobr. Se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo meu. Ativa as notificações, ativa o sininho. Deixa seu like se você gostou. Se você quer que eu traga mais curiosidades bíblicas, deixa seu comentário aí embaixo. Beijo pra vocês, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Que 2023 seja maravilhoso. Deus abençoe muitão. Tchau, tchau. Herodes ficou em choque com o menininho Jesus. Aníbal se sai. Servia como sacerdote. Eita! Em 1 Crônicas 24:10. Nossa, 10, tá falando certinho, né? Em 1 Crônicas 24:10. Olha o roteiro, que bonito. Vai achando que é fácil. Eu mereço seu like. Deixa ele aqui embaixo, por favor. Poxa vida, meu. Valeu, Natalina!